Então vamos para a nossa demonstração da mandala na parede. Então, como encontrar o centro, né? Você vai medir a parede inteira e você vai dividir esses valores no meio, assim como seria num MDF, certo? Aí tá um pouco torto porque a câmera está torta, depois eu dou uma arrumadinha, mas basicamente é a mesma estrutura de uma mandala pequena, só que num lugar grande, então você vai dimensionar de acordo com o que você tem disponível. Então, se a parede tem, 2 metros, a metade vai ser 1. Então, você vai calculando aí a metade desses espaços para você ter um centro legal. A não ser que, seja metade de uma parede, tudo vai de acordo com o pedido, a necessidade e a sua vontade de fazer, aonde quer que seja dentro da sua casa ou aonde você escolher fazer essa mandala. Então, eu tô fazendo essa mandala no nosso quartinho espiritual. Então, eu quero trazer no núcleo dessa mandala a estrela de Davi, onde há o equilíbrio, representa a espiritualidade, a não dualidade, a não polaridade. Então, eu queria mesmo que essa estrela de Davi estivesse aí, mas o restante eu vou deixar fluir. Não vou me apegar muito ao que eu acho que tem que ficar ou não. Por ser no nosso cantinho espiritual, então eu vou deixar fluir mesmo, eu vou deixar a intuição me guiar. Que tipo de energias eu quero naquele lugar. Então eu tô aí fazendo a marcação das nossas linhas. Como a régua ela é relativamente pequena, eu tô fazendo primeiro no centro para depois puxar as linhas com maior longevidade, né? Com maior largura, no caso. Então, faço aí a nossa próxima circunferência. E traço, começo a fazer a primeira faixa de pétalas aí. Então eu vou fazer ela inteira primeiro em lápis para ver como é que fica. Já fiz algumas mandalas na parede em neon, só em branco, só em caneta. Essa eu vou fazer em tinta, com contorno em caneta e em tinta, né? Por que contorno em caneta e em tinta? Porque no fim eu não gostei do acabamento que eu fiz com a caneta, então eu dei todo um traço melhor com o pincel em preto. Eu achei que deu mais complemento assim na cor. Ai, Bia, mas por que você não usa as canetas especiais da Posca e não sei o que? Bom, na época que eu fiz essa mandala eu não tinha caneta da Posca, então eu trabalho muito nesse quesito de você usar o que você tem disponível e o que você... sem gastar dinheiro, sem ficar se martirizando por não ter o melhor material. Inclusive eu usei uma caneta bem simples, aí não gostei do resultado. Bom, eu sou totalmente livre pra refazer da forma que eu achar que vai ficar legal, né? Então, eu queria dar um movimento aí, eu fui testando algumas coisas. Eu acho importante deixar esses testes para que vocês vejam que a coisa flui mesmo, sem muito parâmetro do que você quer fazer, do que você não quer fazer. Então eu vou aí puxando as pétalas conforme eu vou sentindo e já vou apagando as linhas para não manchar a parede, não trazer um aspecto sujo conforme a gente vai traçando. Então eu vou fechando o olho assim um pouco, eu vou olhando, vou sentindo. Na verdade, essa mandala demorou
semanas para ficar pronta, porque eu me permito a fazer as coisas no tempo das coisas. Então, principalmente nesse quesito do nosso quartinho espiritual, nem tudo exige pressa e correr com as coisas. Às vezes você pode atropelar energias que precisam dar uma sentada ali, principalmente num quesito mais pessoal da coisa. Então, com o nosso compasso gigante, eu venho traçando as próximas circunferências. Para mim foi um desafio muito grande fazer a filmagem, porque às vezes pode parecer torto, o ângulo não tá muito legal, então eu vou ajeitando conforme eu vou fazendo. Então no início eu tinha um aspecto, depois eu fui mudando. Então eu pintei na cor areia no nosso centro aí. A areia acabou cobrindo bastante a minha estrela de Davi, então depois quando eu for repassar a caneta eu vou refazer os traços para não perder esse time do nosso desenho. E comecei com um verde country, um pouco mesclado no branco aí para dar um destaque maior. Conforme eu fui fazendo, algumas linhas eu vou apagar, porque eu tinha uma estrutura na cabeça de pegar a parede toda com alguns detalhes, mas acabou mudando os planos, tanto no próprio quarto espiritual como toda a estrutura. Então, com o tempo, eu acabei diminuindo todo esse espaço. Exatamente por isso que eu deixei fluir, eu deixei vários dias para acontecendo sozinho, então não ter a pressa faz com que a energia te guie melhor do que o seu próprio racional. Então sim, essa é uma mandala na parede totalmente intuitiva. A única intenção realmente que eu coloquei foi a estrela de Davi no centro para dar uma firmada na espiritualidade, nos símbolos. Então, mas as próximas coisas aí que eu vou colorindo e vou pintando, eu escolhi deixar bem solto, bem livre para a intuição me guiar. Então, conforme aí o nosso círculo cromático, eu estou saindo do verde para o amarelo e vou brincar com cores análogas para dar uma continuidade. Eu não quero que hajam destaques muito grandes, então eu vou fazer aí a junção desses elementos. Então venho com o verde, com o amarelo, um pincel limpo para conseguir esfumar um no outro. O verde e o amarelo são cores análogas, mas precisa ter um cuidado. O verde ele é bem presente, então tem que dar uma boa esfumada para ter essa junção de cores bem presente aí. Muitas pessoas atualmente fazem vários tipos de mandala na parede, só com caneta, com aqueles canetões mesmo. E tá tudo certo, mas eu gosto tanto de trabalhar com tinta, eu acho que fica interessante, fica bonito. E eu gosto de dar cor, né? Não apenas traço. A não ser que, claro, seja o intuito da mandala, em ela ter esses aspectos apenas de traço, com um fundo predominante. Então, o nosso fundo aí predominante, ele parece branco, mas ele é um azulzinho bebê bem claro. Então, ele já dá um fundo
diferente para as cores que vão entrar aí, né? E eu vou fazendo algumas mudanças. Esse laranja é um laranja mais clarinho. Eu dei uma leve incrementada de branco para não ficar um laranja tão forte. Então, seguindo a regra do... Regra não, né? Seguindo a ideia do análogo, eu venho trazendo a sequência. Então, depois do amarelo vem o laranja, vermelho, roxo e talvez um azul. Daí eu estou refazendo a próxima faixa de pétalas. Eu achei que estava tudo muito grande, porque eu tinha essa ideia da continuação das estruturas pela parede inteira, então conforme o tempo eu fui reformulando isso. Todos esses braços aí, né, no fim, eles não vão ficar, então ignorem. Ignorem as perninhas de fora também, tava calor. E é isso, né? É a vida. E no outro dia, tudo bem sequinho, tudo bonitinho. Bebendo uma aguinha pra ficar saudável, hidratada. As caras que só a Beatriz mesmo, né? Mas E agora, seguindo o parâmetro aí das nossas cores análogas, eu venho com um vermelho bem vivo na base. Pincel fino para encontrar bem todo esse lugar pequenininho, né? Depois eu posso vir com um pincel mais amplo para fazer a coloração mais efetiva aí das nossas pétalas, certo? E aí eu venho com o vinho na ponta dessas pétalas, então eu venho chegando, pincel limpo, junto uma na outra. Ou com o pincel do próprio vermelho mais claro, são tonalidades da mesma cor, então você consegue tranquilamente fazer a junção dessas cores, elas são muito próximas uma da outra. E sim, gente, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer e ir falando, então é por isso que eu gravo tudo, depois edito e depois coloco áudio, porque não tenho capacidade mental de fazer e falar. Às vezes até sai, mas eu perco o fio da meada do que eu tô falando. É como se fosse tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo. Exige uma prática que eu não tenho muita. Quando eu tô pintando, desenhando, eu tô muito dentro daquilo, então eu não consigo refletir, falar o que tem que ser falado, eu fico meio embananada, então eu vou colorindo e depois eu gravo o áudio para vocês. Então, com o pincel fino eu já vou aí circundando os nossos espaços menores para depois já poder vir com um vermelho no pincel maior.
E após essas bases aí com o pincel mais fino estarem bem pontuais, a gente pode tranquilamente já começar a colorir com um pincel maior para uma área maior e ir aos poucos fazendo o complemento desses detalhes que eu quero trazer. Então vai juntando, vem com o vermelho, vem com o vinho. E assim a gente vai chegando numa boa junção de cores. Então vamos finalizando aí a nossa última pétala nesse vermelho e vinho. Após toda a finalização da mandala, eu poderia dar uma envernizada, mas aí eu teria que mexer na parede inteira, então eu não fiz nada assim. Eu deixei a parede assim como está, então seguindo as nossas cores análogas aí, eu venho agora com o roxo. Então tem uma quebra porque eu não faço esfumados e degradês de uma cor para outra, então tem uma quebra do verde para amarelo, do amarelo para o laranja, do laranja para o vermelho, do vermelho para o roxo. Então em cada pétala eu tô seguindo as cores análogas, mas eu não faço uma junção. Elas vão ficar bem divididas assim, conforme as pétalas. Mas você pode fazer da forma como você sentir. Enfim, em breve vem aí mais tutoriais de mandalas na parede. Mas elas exigem um pouco mais de mim, assim. Exatamente pelo espaço e tempo que eu tenho para fazer elas. E até ver uma parede legal para depois não achar que eu pintei no lugar errado. Então eu tô fazendo essa com muito carinho para esse cantinho espiritual e eu resolvi gravar para poder mostrar para vocês um tutorial na parede e que em breve vem mais por aí, tá? Prometo. Inclusive, posso estar falando isso e já ter mais, porque a vida é assim, né? A gente vai refazendo, vai recolocando, vai implementando. Eu acho que quanto mais tutoriais, mais vocês vão ficando mais firmes para poder fazer as suas mandalas e eu também respeitando o meu processo, meu espaço nessa parte criativa, então sem julgamento, sem autocríticas demasiadas, só vamos. Daí quis pôr um ponto de luz amarelo mais claro, não gostei, então eu já vim com o dedo e apaguei, porque eu não quero que seque antes de eu não gostar, certo? Então na parede eu vou fazer a duplicação das pétalas já no pincel com cores mais claras que aquela cor de base. Então eu vim com laranja neon em cima do laranja mais escuro.
como ele já deu uma boa base de cor, eu consigo tranquilamente ter uma boa cobertura desse laranja neon e dar um maior destaque na duplicação dessas pétalas aí, sem precisar colorir após passar a caneta. Como é uma área muito grande, eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer na tinta primeiro para depois vir contornando, certo? Mas vocês podem fazer da forma ou como vocês sentirem que fica legal, de acordo com o seu desenho. Então, eu venho puxando a duplicação das pétalas também num lilás, num roxinho mediano. Não chega a ser lilás, perdão, é o roxo mais mediano. E venho puxando a duplicação da pétala do roxo. Então já deu uma boa base de cor, consigo tranquilamente dar uma clareada na duplicação dessas pétalas. Agora eu venho me baseando mais ou menos pelas linhas que eu já fiz ali e tô traçando as nossas novas linhas da nossa estrela de Davi. Então eu já venho passando a caneta com o auxílio da régua para não fazer caca, e rolou uma caquinha ali, mas tudo bem. E venho com a nossa caneta fazendo os nossos traços principais aí. Então, tô rodeando a estrela e vou começar a fazer os traços em caneta das nossas pétalas ao redor aí. Sem muito segredo, só vamos puxando aí os traços. Para vocês verem que, na verdade, essa caneta é muito boa, ela é muito barata da Radex. Ela tem uma ponta chanfrada, então dá um efeito interessante. Mas, no fim, eu não gostei muito, então eu acabei passando em tudo o pincel com a tinta preta. Poderia ter acabado tudo na tinta, ficaria tudo na caneta, ficaria muito legal. E aquela coisa de escolhas, né? Faça o que você sente, se você gostou, gostou, se não gostou, você é super livre para refazer e repassar algo que não tá legal no seu ver. Afinal, é você que tá fazendo, então é importante que você goste do que você tá fazendo, né? Não importa quantas vezes você tenha que refazer, repassar. Como é na tinta, na parede, eu não vou passar uma caneta muito fina, não vou passar um pirógrafo, então naturalmente eu posso voltar quantas vezes eu precisar e refazer esses espaços aí que eu não gostei, certo? Então já veio circundando as nossas segundas pétalas aí, nossa duplicação.
E venho puxando os traços na duplicação das pétalas em roxo. Então, sim, o espaço é grande, você vai ter que ir se movimentando. É diferente de um papel, de um MDF, que você vai girando toda a base da coisa, né? Então, você tem que ir girando para você ter um bom lugar para você poder fazer os traços de forma que fique legal. Então eu senti de pintar de dourado. O dourado, como ele não tem uma cobertura muito grande, então eu posso passar tranquilamente em cima do traço. Eu achei que o dourado e a estrela de Davi dariam um bom núcleo, uma boa textura assim, então eu resolvi fazer isso. Venho agora com a duplicação de pétalas nesse degradê do verde com amarelo. E venho puxando a duplicação das pétalas nessas pétalas maiores aí do vermelho com o vinho. Venho repassando aí as nossas linhas que ficaram um pouquinho deficientes após a coloração do dourado. E venho puxando a duplicação das pétalas nesse... Aí parece azul agora, né? Mas eu juro que é verde. O verde country, ele é bem próximo do azul, então talvez a iluminação, a própria tinta aí tenha dado um desfoque. Inclusive tem o quesito do fundo ser azul, né? Então é um azul bem bebê, um azul bem clarinho, mas ele dá uma interferência na cor, né? Então pode estar parecendo azul aí exatamente por isso. Daí eu venho fazendo algumas florzinhas em tinta, em lilás, para dar um maior destaque nesse verde meio azulado. Então essas florzinhas que eu vou puxar por toda a mandala, eu não vou fazer contorno, elas vão ser por elas mesmas assim. Então eu venho agora com amarelo neon, puxando florzinhas na base desse verde que junta com o amarelo. Então eu quero que essa mandala não seja tão grosseira no quesito contorno, então eu vou contornar as duplicações, vou contornar as pétalas em si, mas as decorações que ficam dentro eu não vou contornar, eu quero que a cor por si só seja o principal destaque nas decorações de dentro. Então é sempre uma escolha, você vai fazer o que você se sentir mais confortável, o que você quiser que aquilo reflita de você mesma, né? E venho puxando florzinhas maiores em vermelho neon, bem na base aí do nosso vermelho. Então sim, usei cores próximas, não dei muito destaque. Então no verde eu usei o lilás, que aparenta um pouco um azulzinho. No verde com amarelo eu usei o amarelo. Na parte laranja eu usei o laranja neon. E na parte vermelha eu tô usando o vermelho neon. Então eu não tô fugindo tanto das tonalidades, porque eu quero que tenha essa continuidade, certo?
a não ser que eu quisesse o destaque, aí você vai de acordo com o destaque. Então eu venho com alguns pontinhos de luz para dar um melhor preenchimento nessas pétalas grandes. E eu perdi a gravação, eu fazendo essas novas pétalas. Desculpe. Como eu digo, né? Não tem como voltar algumas coisas, então... O que eu fiz? Essas pétalas duplicadas aí em roxo e neon, eu achei que para acabar tava muito escuro, então eu puxei novas pétalas em cima dessas pétalas e tô trazendo lilás para dar uma melhor claridade. Nesse momento eu já tinha então decidido que eu não ia continuar com aqueles braços que iam pegar na parede inteira, então eu já apaguei tudo e pude ter espaço tanto mental quanto na parede para trazer essas pétalas aí a mais para dar um acabamento mais completo. Então faço primeiro o contorno e depois venho com o pincel maior apenas colorindo, porque eu quero tudo da mesma cor. Daí venho com o lilás bem dentro, esse mesmo lilás que eu pintei, a parte externa. Então eu venho com esse lilás na parte interna, fazendo uns espirais, assim como eu fiz na parte laranja. Então esses destaques vão ficar dessa forma, vão ficar nessas tonalidades, nesses estilos assim, sem contorno. Seguindo as cores que a pétala manda, então tá no roxo, eu vou pro lilás para dar uma cor melhor. Não vou fazer essas decorações com tonalidades muito próximas. Então, tá com um roxo bem escuro e um roxo mais claro, eu tenho que pôr um roxo bem clarinho, um lilás bem mais claro, quase um lavanda, para dar um maior destaque. Então, são subtonalidades da mesma cor, mas quanto mais claro, mais destaque você vai dar naquela parte que você está fazendo. Um minuto de silêncio. Ai, 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 Deus. Beatriz, sendo Beatriz. Então, depois do minuto de silêncio, eu venho com os nossos boleadores ou com a bundinha do pincel, o que você tiver disponível, e venho colocando os nossos pontos de luz na duplicação das nossas pétalas. Sim, coloco pontos de luz na duplicação de pétalas até na parede. Então, espaço maior, bolinha maior. Tô aí fazendo as bases desses pontinhos maiores primeiro, para eu poder depois seguir com as bolinhas menores de forma decrescente. E aí, tranquilamente, a gente pode ter um caminhar das cores. Sem fazer muita caca.
areia. E venho aí finalizando essa parte. Então já está ficando linda a nossa mandala. Amem os seus processos, mesmo que durante o processo você não esteja gostando. Ame o processo interno que você está passando durante aquilo, né? E eu vou finalizar com o lavanda. O lavanda, ele é bem puxado pro lilás. Então é uma cor super neutra, uma cor bem clarinha, que vai quase se igualar com esse azul bebê, que é a parede inteira. Então eu achei uma boa forma de finalizar todo esse jogo de cores fortes que tem no meio, né? Então do lilás pro mais clarinho, pro lavanda, dá uma boa finalização e uma boa continuidade para esse jogo de cores sem uma quebra tão grande. Após isso, eu venho refazendo um pouco os traços da parte de dentro. A tinta, ela vai dando uma pequena passada pelas linhas, né? Então eu venho só refazendo para não ficar tão disforme na cor do destaque em si. Engrosso um pouco mais a linha que circunda essa estrela de Davi. Venho reforçando a duplicação das pétalas. E venho agora fazendo o contorno dessas pétalas maiores. Gente, não existe uma regra super pautada de falar, nossa, vou repassar tudo em tinta, meu Deus, vai dar um trabalho, eu já fiz tudo em caneta. Mas se você sentiu no meio do processo que não tá legal, que não tá dando uma cobertura, inclusive espaço maior demanda contornos maiores, então a caneta não estava suprindo o tamanho dessas pétalas maiores aí. Então eu vim com um pincel fazendo a parte preta, principalmente nessas pétalas maiores aí, para dar o contorno necessário de acordo com o tamanho que é essa pétala. E o preto, ele super atende, não tem questão nenhuma. A única questão é, após isso, a caneta tem um acabamento mais brilhoso e a tinta, depois que ela seca, ela fica bem fosca. Então, me levou a passar o preto, então, em toda a mandala para ter esse acabamento fosco em tudo. Porque ou você tem um acabamento brilho em tudo com a caneta, ou você tem um acabamento fosco. Então não é sobre como você vai fazer esse contorno, e sim que toda mandala precisa se conversar, aquela coisa da harmonia, lembra? Então, naturalmente, se deu uma quebra muito grande, então eu peguei um pincel chanfrado e venho assim, com toda a paciência, repassando todos os traços em preto. Só que agora na tinta, no pincel, para que o acabamento seja igual. Então vocês podem ver, dá um pouquinho mais
de grossura no traço, mas não muda em absolutamente nada. Então, se você quer começar primeiro com a caneta, testa, não gostou, já começa com a tinta. Não existe regra de certo ou errado, então os dois ficaram muito bons. E aí eu já venho com tranquilidade. Até ficou melhor, porque a caneta, conforme as pétalas vão engrossando, vão aumentando, eu achei que não deu tanto destaque assim o preto nessas duplicações, principalmente nesse vermelho aí. Então o traço mais grosso com o preto ficou melhor pra mim, ao meu ver. Mas vocês podem achar um pouco grosseiro, então façam da forma como você intuir, que você achar que ficou legal. Eu gosto de dar predominância no contorno, né? Então, todas as minhas mandalas, toda a minha parte de identidade, vocês podem ver que tem presença de um contorno, seja ele em tinta, em pirógrafo, em caneta, no próprio relevo da retífica. Então, eu gosto de contornar as coisas, né? Tem gente que faz as mandalas só na tinta, sem contorno, então vai muito da identidade de cada um. Como não tem certo ou errado, você é livre para fazer o que você quer, como você sente. Então eu gosto de trazer uma predominância para o contorno. Eu acho que o preto traz um acabamento e traz uma uniformidade. Traz uma correção também para as cores, então eu gosto de colocar o preto. Ou seja lá que tipo de cor de contorno você vai pôr, né? Mas a ideia é contornar apenas. Então eu venho aí contornando as nossas pétalas em roxo. E depois vou vir contornando a duplicação dessas mesmas pétalas. Agora com o pincel menor eu venho fazendo a duplicação da parte laranja. A parte laranja, como ela não é muito grande, inclusive ela é bem delicadinha, eu peguei um pincel um pouco menor. Área menor, pincel menor, área maior, pincel maior. Então, o laranja em específico, ele, como é bem mais delicado, eu não quero trazer um traço tão grosseiro. Então eu venho com um pincel um pouco mais fino para dar esse acabamento aí na duplicação. E senti da mesma forma aí na nossa parte roxa, então eu vim com um pincel menor para trazer uma duplicação de acordo com aquele espaço ali. Então você vai se movimentando, o ideal é que dependendo do lugar você tenha uma cadeira, um banquinho para você ter um melhor apoio, para você ter maleabilidade. Vocês vão ver que na parede você não tem muito apoio porque é reto, né? Você não tá apoiando a parede num lugar, numa mesa, então exige um pouco mais de estrutura para você poder fazer os traços com maior confiança. Então, às vezes apoiar uma mão na outra para te dar um pulso melhor, para você não ficar arrastando a mão na parede. Eu, por exemplo, apoio a minha mão no dedinho, né? Então,
como fazer de uma forma que fique bom para você. Tudo é teste e operação, né? Então, temos aí agora a finalização dos traços principais na tinta. E vou contornar a nossa última faixa de pétalas em lavanda aí. Venho então colocando os nossos pontinhos de luz na duplicação das pétalas em laranja. Então o espaço é pequeno, eu não preciso de uma pontuação tão grande, então o meu boleador atende bem. E agora venho com um boleador maior ou a bundinha do pincel maior, fazendo 2 pontos bem grossos, bem amplos nessa parte aí da... Inclusive depositei muita tinta, acabou escorrendo um pouco. A gente corrige antes que escorra mais, né? Não queremos que cague o nosso desenho. E aí posso vir com um boleador menor e finalizar as pontas de luz de forma decrescente. Daí já aprendi, não coloca muita tinta, você quer que esteja presente a bolinha aí, mas você não precisa depositar tanta tinta a ponto de escorrer, né? E colocando nossos pontos de luz aí do vermelho pro vinho, com tranquilidade. Agora venho puxando uma duplicação de pétalas nesse violeta não, nesse lilás. O lilás ele ficou bem amplo, então eu vou puxar uma duplicação para dar uma melhor preenchida nesse espaço todo. A linha da duplicação acabou ficando um pouco grossa, mais do que eu esperava. Mas como tá tudo mais grossinho depois que eu passei o contorno no pincel, e essa é a maior pétala, é o lugar mais amplo assim, então eu não achei que ficou tão disforme, mas poderia ter feito um traço um pouco mais fino. Mas se for seguir a regra do espaço maior, pincel maior, contorno maior, então tá tudo certo. Provavelmente aí eu esqueci da vida. Ai, e fiz a parte de cima sem gravar. Clara, Beatriz, ainda Beatriz. Olha, neste a gente não teve problema de gravar errado porque tá na parede, né? Então, ou tá de lado do celular ou não tá, né? Mas, sou eu, né? Então, venho com a base do boleador maior para dar a base maior. E depois eu posso vir com um boleador mais comum, trazendo a forma decrescente de pontos de luz aí na nossa duplicação.
Então, esquecendo da vida novamente. Ai, Deus. Não esqueçam da vida. Não esqueçam gravando e saiam andando. Então, retomando. Depois de esquecer gravando. Depois de esquecer de editar. Venham colocando as bases de ponto de luz aí. Boleadores ou bundinhas maiores para lugares maiores. E depois, naturalmente, podemos vir com o boleador e colocar os pontinhos de luz de forma decrescente. Na verdade, no fim das contas, eu achei que eu podia ter feito pontinhos de luz um pouco maiores aí. O espaço do violeta é bem grande, então... Do violeta não, do lilás. Então eu podia ter chego com os pontos de luz aí mais presentes. Mas eu acho importante o processo criativo. Não quis chegar com a parte branca tão presente, porque de alguma forma eu gostei, não poderia ter dado uma melhor complexidade, um maior campo de luz aí para essa parte lilás. Mas mesmo achando que ficou um pouco pequeno, eu achei que ficou bom também. Não ficou algo completamente fora daquilo que eu achei que poderia ficar. Então, tá ok. Claro que pontos maiores também poderiam sair desses pontos que eu já fiz, então a tinta já tinha secado. Eu não ia passar um lilás por cima, porque os pontos de luz ele tem um depósito maior de tinta. Então eu não senti de chegar apagando ou passando por cima, então eu decidi deixar dessa forma mesmo. Então eu venho com o mesmo estilo de flores que tá na parte interna, só que como o lavanda ele já é uma cor bem clara, então naturalmente eu não ia colocar um lilás, um azul, então como é a última faixa de pétalas, eu senti de fazer a decoração na parte de dentro em preto. Traz um maior destaque, o lavanda já é bem clarinho, então ficou bem interessante assim esse acabamento em preto dessa decoração. E tá em harmonia, né? Porque não é sobre a cor, é sobre os traços, é sobre o detalhe em si. Então, se eu tô trazendo todo esse detalhe em tinta, sem contorno, nas partes internas aí das nossas pétalas, então a cor, na verdade, não influencia na mudança e sim na continuidade dessas tríplices, né, em flor. Eu chamo tudo de flor porque eu acho que é lindo, é florido, são formatos orgânicos, ornamentais, com muita referência indiana, então são flores pra mim. Se alguém chamar de outra forma, me fale. E vamos aí finalizando as nossas últimas pétalas de decoração. Então, basicamente é isso. Agora eu vou só
repassar mais uma vez todo esse traço em uma caneta mais grossa. Para quê? Para o contorno dessa estrela de Davi ela estar conforme todos os traços mais vivos e mais presentes que tem nessa mandala. Então eu venho com a caneta mais grossa para dar esse acabamento, essa harmonia, né? Essa continuidade. E é isso. Uma mandala muito especial, muito pessoal, muito intuitiva. Eu espero que vocês tenham gostado. É assim que ela fica. E gratidão.